Sejam bem-vindos a mais um Descorrelacionados. Um prazer imenso estar aqui com vocês nesta quarta-feira, véspera de feriado, né? 1º de maio. O que vocês vão fazer no 1º de maio? Vocês vão... Trabalhar. Hoje é dia de pagar a DARF. Ah, verdade. Cara, bem lembrado. Não tinha feito nada disso e eu tava... Não, depois eu faço. É mesmo? Hoje Caramba, dia chegamos 30. no último dia. É, tem muita coisa. Tem virada de carteiras. Eu tenho que olhar as minhas. Tenho que trabalhar bastante. Eu fiquei um tempo sem operar, né? Porque os primeiros meses do ano não deu setup pra mim, né? Então agora que eu... né, é o primeiro DARF do ano que eu tô pagando. Eu não vou nem dizer que eu vou operar de fato. Eu vou revisar as minhas carteiras de robôs e ver se eu preciso tirar alguém de campo ou botar alguém novo. E eu já tenho uma pergunta para André Massaro. Sim, senhor. Para 2 metros de André Massaro. Você é um trader quanti independente de computador? Em alguns aspectos, sim. Quando eu opero opção, Ou seja, sim. você tem um setup objetivo que nem que você não tenha nem eletricidade, você é capaz de Não, fazer. para opção, eu não uso modelo quanti puro, né? Não. Para opção, não. Opção eu opero na É mão. um negócio meio híbrido. Pô, eu conheci um trader de opções. O cara é, assim, crânio. Fora de série. Ficou multimilionário como um trader de opções. E uma vez um amigo meu, que ele era o especialista na época na XP Investimentos, quando nós éramos do time de análise, ele foi visitar esse cara, ele voltou abismado, ele falou, ele sabe as gregas de cabeça. Eu falei, impressionante. Ele, antes de abrir a opção, ele já tem uma noção da precificação, que o cara tá tão habituado a lidar com aquilo que o cara, tipo, ele já... Não, isso aqui vai dar tanto... Você acaba intuindo. É. Que nem eu não vou dizer que eu sei o delta de cabeça, né? O delta no ATM também nada é muita como a marmelada, prática. né? Mas eu sei se uma opção tá barata ou mais cara, dividindo o prêmio pelo preço à vista, porque tem uma média ali, né? Tem. Né? Sempre está na faixa de 1, 2%, sim. né? Então isso eu consigo, mas saber as gregas de Não, cabeça... eu que opero opção de BOVA só praticamente, eu já tenho uma intuição que eu vejo pelo preço, né? Quer dizer, pelo próprio preço dela e pelo prêmio, eu já deduzo qual é o delta. Mas Aliás, ver, cara, tudo é hábito, né? Temos aqui no chat Gersito Martorelli. Fazia tempo que eu não via. seu Grande fofo. Gerson. Meu aluno também do Seu curso aluno? de opções. Ah, moleque. Cara, e esse cara se deu muito... Qualquer dia precisa trazer... Gersinho, você não quer vir aqui bater papo? Com Tem muita gente do chat que a gente precisa trazer Porque pra o cá. Gerson Martorelli, ele se deu muito bem com opções, cara. É impressionante. Tem muita Ele gente opera se melhor encontra. que eu. Tem muita gente que se encontra. Você não quer dar aula no meu lugar, não, Mas Gerson? gregas, É porque ele pra escolhe mim, uma coisa e ele faz só aquilo da vida. Ele não tem como. Ele manja né? muito, ele sabe muito bem É de o opções. hábito. Eu ia comentar assim que no começo da minha carreira profissional eu comecei dando aula em cursinho, porque eu passei em física na USP e tal. E dependendo do tipo de problema que vinha, eu lia a primeira linha, eu já sabia a resposta. Cara, do meu grupo eu era o aluno mais assim... Vagal. Não vagal. A galera, ela tava muito focada no universo acadêmico. Então, todo mundo lá na USP, nota é moeda, né? De barganha. Sim. Então, tava todo mundo trabalhando para tirar uma nota... Trabalhando no sentido, estudando para tirar uma nota alta. E eu, desde o início, eu falava assim, eu não quero ser professor, porque eu tenho um amor próprio, professor ferrou. clássico, né? De escola pública, essas coisas, de escola particular que fosse. E eu não queria ser pesquisador. Eu queria ir para o mercado de trabalho, que era uma coisa que ninguém ali queria, praticamente. Então, assim, muito embora eu não fosse eu era o aluno nota... Quanto que precisa tirar para passar? Então, eu vou tirar o suficiente para passar. Muitas vezes eu garantia as notas antes do semestre fechar e eu falo, dane-se, a última prova eu só vou comparecer, vou escrever meia dúzia de coisas e vou embora. Mas, em compensação, por todos os lugares que eu passei profissionalmente, eu me destaquei. Né, a ponto de me tornar o chefe da área, a ponto de ser a pessoa que liderava de alguma forma. Então, eu nunca fui o nerd que tirava nota alta. Né? Pode-se dizer que eu era o nerd mão na massa, que ia atrás das Você coisas. nunca foi a primeira forma normal do nerd, né? Não, definitivamente não. Agora, até hoje você, com todo o conhecimento que tem hoje, porque, assim, uma coisa que eu vejo muito... Cara, em todo lugar que eu vou... Porque, assim, a nossa profissão é assim. Você não pode falar que você trabalha no mercado financeiro, que dá aula na B3, não, cara, que acabou... Eu falo meio por baixo dos panos, senão... Você tá num churrasco, acaba o churrasco, né? acaba o Você churrasco. fica trabalhando. Mas muita gente lá na academia descobriram que eu sou professor, né? Os caras me viram. Você é do Becker? Puta, aí, pessoal... né? Aí acabou meu sossego para treinar. E aí muita gente vem com o sonho assim, porra, eu quero largar o meu emprego para viver de day trade. O que você falaria para uma pessoa dessa
com a visão que você tem hoje? Cara, não é só com a visão que eu tenho hoje. Para a maioria das pessoas, eu falo assim, o trading é para quem pode, não é para quem quer. E é para quem pode no sentido de tempo que você precisa dedicar a isso para você se desenvolver até que você comece a colher seus primeiros resultados. Então, essa é a minha preocupação, a curva de aprendizado. O cara não sabe que ele tem que ter dinheiro para viver, porque o trade dá certo para quem não precisa. O trading é a nova quântica. Porque assim, o que era a quântica? Física quântica. É a física que surgiu lá dos caras Bohr, Schrödinger. Então, essa era a física quântica. O que é quântica hoje para a maior parte da população? É aquele lance de esoterismo, de energia, de sincronia, de pensamento. Mudou. O trading ele tem as duas facetas também. O que era o trading antigamente? Né? Era a pessoa que de fato estava ali, operava o seu próprio capital, vivia daquilo, e era uma pessoa nerd, era uma pessoa dedicada, uma pessoa que ralou pra caramba pra aprender aquilo. Eu tô falando do trade, quando eu comecei não existiam as redes sociais, então ninguém me falava que trading era um negócio pop, como é hoje. Né? Eu me tornei trader porque eu convivia, de fato, entre traders. Mesa de traders, enfim. Você começou ali. Na minha infância, eu via meu primo, operador de pregão, conviver com o pessoal do mercado de verdade. Hoje, o trading ele acabou se tornando um produto das massas, que ele é muito semelhante ao jogo do tigrinho. É um negócio de enriquecimento fácil, rápido, seguindo uma fórmula mágica. Tem cara de game, né? Não, pra mim, assim, trading é análogo ao marketing de afiliados, outras coisas que as pessoas veem como atalho. Isso. É aquele cara que durante 20, 30 anos ele teve uma vida medíocre, uma carreira profissional de merda. Aí ele tem uma crise e ele quer resolver em 1 ano tudo que ele não resolveu em 30. O que você falaria pra esse cara? Quero viver de trading, quero largar minha empresa. É o cara que nunca estudou na vida e de repente ele quer fazer um negócio que só se dá bem quem estuda pra caramba. Eu falaria pra ele assim, você tem uma grande vantagem em relação a mim e que você não tá aproveitando. Você tem um cu. Dê-o por dinheiro. Cara, você quer aproveitar e explicar essa... Não, mas você acabou de desvirtuar um papo que tava aqui. Tava tão alto nível, que agora eu vou ficar fixado no cu que o Massaro não tem. Eu não posso fazer isso, porque o cara vai pegar minha barba, vai puxar e dar tapa na minha cara. Eu nem começo a imaginar um negócio desse. Caramba, mas o que você falaria pra um cara que quer ser trader? Que quer ser trader? Não, se o cara fala que ele quer ser trader nessa situação, quer dizer, o cara ele fracassou em tudo, mas ele tá querendo Day trader, agora buscar, especificamente. Quer dizer, o cara que ele fracassou em tudo e agora ele tá querendo buscar um atalho, eu falaria pra desistir. Eu falaria assim, se você quer ser... Assim, trader é uma atividade intelectualmente demandante. Muito. Tá? Bastante. É intelectualmente demandante. Então, se você tá buscando uma coisa fácil... Sai daqui. Você não vai vai lá pro negócio do marketing de afiliado. Parece fácil, né? Olhar um grafiquinho parece fácil, né? Mas, cara, sabe por quê? Você compreende muito fácil. É igual Mega Sena. Mega Sena parece fantástico. São 6 números e eu conheço cada um dos 6 números. Não é? Não, eu sei, cara. Escolher 6 números, uma hora eu acerto. E os caras também não conseguem enxergar essa causalidade de efeito e causa. Os caras acreditam muito que, é um grande golpe de sorte e uma hora eu vou acertar porque eu estou lá presente tentando. Os caras olham muito como Mas tem um gancho que o Massaro falou, que é uma coisa... Eu disse uma vez, acho que num podcast... A gente vai começar a gravar ou não? Já estamos gravando. Estamos gravando. Inclusive, eu nem fiz a chamada da galera do chat. Você que está acompanhando a gente e não se manifesta no chat, por favor, faça-o, porque vocês são o 4º integrante dessa mesa aqui, ó. Vocês estão aqui na tela, né? A pergunta que vocês fazem vem aqui, gera pauta, a gente comenta. Pode ser sobre mercado, pode ser sobre coisas aleatórias, tipo a camiseta vermelha do Brasil, que tá dando o que falar. E, por fim... Se inscreva no Portal do Trader, faça o seu cadastro, por favor, né? Porque dentro do Portal do Trader você vai ter acesso a esse chat maravilhoso ao vivo, você vai ter cursos gratuitos, as lives que acontecem diariamente, e, enfim, você não perde nada, aliás, você só ganha. E é gratuito, né, a sua inscrição. Então fica aí o convite. Agora... Pronto, agora a gente começou de verdade. Agora a gente pode parar de falar do cu dos outros, pode parar de falar de atalho. O cu que você não viés filosófico quando você falou das suas vidas miseráveis, né? E aí tem um pezinho nos investimentos também, né?
Não, mas isso é um ponto legal pra gente chegar lá. De que o estudo, ele não tá diretamente correlacionado com o seu sucesso financeiro. Não, de forma nenhuma. É aquele exemplo, eu não sei se já falei aqui no ar, mas nos bastidores eu falei, acho que não lembro se eu falei, de um amigo meu que ele tem, eu falei sim, que ele tem lá lojas de embalagem, uma delas dentro do CEAGESP e tal, e o cara não tem estudo, velho. O cara tem... Não, conheci vários. Uma vez um cara, ele contratou a minha hora pra eu dar uma mentoria pra ele. E, cara, na primeira hora de conversa, era um molecão. Ele não falava direito, assim, o português, ele não conjugava verbo bem. 19 ele falava problema, anos, mena, cérebro. E o cara tinha muito mais grana do que eu. Pois é. E aí eu falei, caramba, que coisa bizarra. Esse cara não estudou. Ele tinha dedicado desde os 15 anos de idade a vida dele a vender imóveis, seguiu pelo ramo imobiliário, construiu uma carteira boa, criou uma imobiliária e vendeu essa imobiliária. Então era aí essa história. E ele vendia, obviamente, imóveis populares, e um cara bom, comercial, e aí ali me caiu uma ficha, eu falei, cara, o que esse cara fez que eu não fiz? Porque ele tem muito mais grana que eu. Aí eu comecei a pensar um pouco mais, pô, esse cara fez. Né? Inclusive, ele chegou até mim, não era nem porque ele queria ser trader. Isso é bizarro. Aí ele se tocou disso. A necessidade dele, a conclusão que você chegou no final, é que ele precisava de uma aula de finanças pessoais, porque ele gastava de maneira desenfreada, e gastava mais do que ele ganhava, embora ele tivesse feito muita grana. Mas você sabe, só para complementar mas foi um estalo, assim, do amigo meu. Ele não é amigo meu. A gente era vizinho. Não, a gente era vizinho de apartamento de praia. Quando eu era casado, né? A minha ex-esposa... Você era casado com seu amigo? Não, quando eu era casado, a minha ex-esposa tinha... Eles ganharam uma herança lá do avô que morreu. A grana, se dividisse entre todo mundo, era pouca. Eles eram em 4 irmãos, juntaram e compraram apartamento na praia. Fizeram bem. A gente ia lá, e ele era vizinho lá. E aí esse cara, um dia, esse papo surgiu porque ele falou assim, pô, Edu, você é tão inteligente, não sei o que lá, biriri, pô, tenho uma inveja, né, você é inteligente, eu não sei porra nenhuma. Eu falei, Serginho, você tá milionário. Aí ele falou assim, então, para ficar rico, você não precisa ser inteligente, você tem que ser esperto. Naquele linguajar dele, eu me senti meio bosta, né? Streetwise. Então... Há um tipo de inteligência que é também uma inteligência. O que ele, na pouca cultura geral que ele tem, ele colocou daquele jeito. Você tem que ser esperto, não inteligente. Mas a esperteza é um tipo, é uma aplicação específica da inteligência. Astúcia, voltada, né? Exatamente. Aquele jogo de cintura. Né? E que nem todo mundo... O nerd geralmente não tem. Geralmente Tipicamente, nerd é tudo você pobrão. vai ver essa inteligência associada a relacionamento, a comunicação. Isso, tá? Exatamente. E lembrando, assim, que grande parte, né? Quer dizer, como é que o cérebro humano, assim, a maior parte dele é voltada para movimento. Sim, quer dizer, o cérebro é um órgão feito para a gente se movimentar. Né? Exatamente. Movimentar músculo, respiração. Em sintonia com a natureza, o universo todo é movimento. A capacidade dele é para ele. Talvez a segunda maior capacidade dele seja o relacionamento, porque nós somos animais sociais. Né? Gregários, tal. Então, veja que... Menos você não é muito. Não, eu não sou. Por isso que eu sou pobre e fudido. Mas os caras que, né, exceto aqueles nerds, assim, de habilidades excepcionais, você vê que tipicamente o cara que tem grana é o cara de relacionamento. Então, assim, venda, liderança, essas atividades são atividades de relacionamento. Mas eu queria fazer um comentário aqui. Comente. Como eu não sabia que a gente estava gravando... Eu tenho um assunto que aqui eu acho interessante. Você estava falando da coisa do trader, né? Quer dizer, o que eu falaria pro trader, etc e tal. E eu li um livro uma vez. Esse livro é um livro que eu achei até bem impressionante, assim. Um livro americano, chamava Pound Foolish. Eu esqueci o nome da autora do livro. Mas Foolish de tolice? Mas ela é uma jornalista americana que ela fez um livro sobre a indústria da educação financeira. Né? Tá. Contando, inclusive, as picaretagens, etc e tal, né? E ela falou, no livro ela fala uma coisa que eu não tinha me tocado. Sabe aquela coisa que você vivencia aquilo, mas você nunca elaborou o pensamento, e aí você vê e fala, porra, é isso, né? Entendi. E ela ia naquela feira, sabe a Money Show de Las Vegas, né? Que é tipo o salão do automóvel dos traders, Eu né? fui na de Nova York, que acontece junto com a Trader Expo. E aí ela foi eu lá... sou pobre, eu só vou em feira que tem Itacoaquecetuba, eu não sei. Fez pesquisa livre, lá? Pastel. Lá tem a Traders, né? A Trader Expo de Itaquá, né? A Feira do Rolo. Traduzido pra gente, é a Feira do Rolo. Tem uma conhecida minha chamada
Carol Boroden, que é a papisa do Bollinger. Você é brother eu conheço ela, Nesse livro ela fala o seguinte, fala que no universo do trading tem um cara que ele é o grupo de risco. E ela define, é um cara, é homem, geralmente na faixa de 40 até uns 55 anos. Ou seja, um fracassado. Aquele cara que ou ele não chegou onde ele queria profissionalmente, ou ele tá numa posição mais ou menos, mas ele tá com medo e ele vai ser mandado embora. Aquele cara que vai ser vítima da reengenharia. Quem lembra dessa história? É o cara fudido. Caramba, você tá descrevendo muita gente com quem eu me deparei ao longo da trajetória. E esse cara, ele vai pro trade em busca de um atalho. E ela até fala, em algum momento do livro, se não me falha a memória, que ela fala até do comportamento. Que esse é aquele cara que ele vai num curso, e eu tenho certeza que vocês, como professores, já viram isso, que é aquele cara que você vê que ele não é do meio, ele nunca estudou aquilo, mas ele começa a falar com aqueles jargões como se ele fosse. Ele usa, ele quer parecer um insider. É o Gnuzinho. Né? Ele lê um monte de livro e reproduz o que ele leu. É o Gnuzinho, sai da savana, cara. Os leões, Gnuzinho, volta pro bando. E eu li o livro, eu falei, caralho, é isso. Porque em todos os cursos que eu já dei, etc., tudo bem, eu não dou muito curso pra trader, mas eu já fiz. Sim. E eu lembro desse estereótipo, que é aquele tiozinho e que ele falava um jargão ou outro. E ele queria ficar careca, tem aquelas coisas do lado. Olha uma barba, né? Deixa a barba. E você via que ele começava a se entusiasmar, começava a querer falar os jargões, quer dizer, ele estava querendo mergulhar no negócio e olhava, esse é o cara que vai quebrar. Sim. E aí a autora... Você sabe que o cara vai quebrar, é engraçado, né? E a autora identificou isso. Ela falou, esse é o grupo de risco. Porque o cara jovem... Né? O cara jovem vai quebrar também, mas ele tem tempo pra... Exato, e ele tem pouca grana. Geralmente ele tem menos grana pra quebrar. Então o estrago que ele vai fazer nele mesmo é limitado. O cara jovem, já deu um freio aqui. Ele não se arrebenta, porque ele tem menos recurso. O estrago que ele vai causar a si próprio é muito menor. Cara, é engraçado, né? Esse cara mais velho, ele vai destruir o patrimônio da família. Quando eu comecei, qual que era a minha mentalidade? Eu tinha uns 20 mil reais. Cara, eu tô falando de 2005. É dinheiro tô falando de 20 anos atrás. Na época era... É uns 60 eu falei, pau mas 20 mil reais, isso aqui vai servir pra me bancar por um ano. E em um ano, não é que eu pretendia virar trader. Em um ano, eu descubro se isso daqui... tem futuro ou eu pivoto pra alguma outra coisa. É um checkpoint. É muito diferente da mentalidade da molecada de hoje. Eu tenho 500 conto... E quero fazer 10 mil por mês. E em 3 meses, você acha que dá pra eu estar vivendo disso? Dá. É o outro tipo de gnuzinho, é o gnuzinho jovem. Inclusive, nessa de falar do potencial de perder dinheiro, eu quero fazer uma menção honrosa, prestar uma homenagem aqui a um amigo meu. Homenagem É um cara que eu tenho, assim, quase como uma espécie de mentor também do mundo das opções, que é o Valério Klug. Né? Grande Valério Klug. O sobrenome dele é quase uma onomatopeia, né? Exatamente, né? Klug. Que tá lá, ele tá fazendo os cursos dele, né? Quer dizer, tá... E é um nerd também, né, cara? Né? No universo quantitativo, inclusive. Então, assim, um cara com quem eu falo bastante, então quero deixar um abraço aí pro Valério Klug. Mas ele tem uma frase, né? Uma vez ele falou uma frase assim que eu achei muito marcante, né? Não falando para mim, tá? Mas eu vi falando no contexto, né? Falando para as pessoas, dizendo assim, olha, quando você tá no trade e você perde 5 mil reais, você tá perdendo seu dinheiro. Quando você perde mais de 5 mil reais, você tá perdendo dinheiro da tua família, né? Então mais ou menos por aí. E esse cara, que é o grupo de risco que a autora lá identifica, ele é o cara que ele perde o dinheiro da família. Que ele já construiu alguma coisa, ele está tentando resolver questões dele do passado, inclusive, de não chegou em tal lugar. Ele vai e se enterra com tudo. Teve um maluco aí que se suicidou, né? Perdeu 200 pau e se atirou de um prédio. Não, tem muita história triste, de cara perdendo tudo, de cara que perdeu tudo, não teve coragem de assumir, aí ele foi tomando cada vez mais risco e perdendo cada vez mais e perdendo dinheiro dos outros. Vai fazer martingueio. Né? E era um cara que operava dinheiro dos amigos. Nossa. Cara, bizarro o que tem de história assim. Eu lembro da história. Tem histórias de suicídio, tem uma de alguns anos aí que ficou particularmente famosa, que saiu nas redes sociais. Eu tenho a impressão que esse cara do suicídio, ele não se enquadrava nesse grupo de risco. Se eu não me engano da história que eu li, era um cara um pouco mais jovem. Tem um cara que você conhece muito bem, né? Não vou citar o nome dele aqui, mas ele me parece meio deslumbrado e ele tá indo
indo por um caminho de admirar algumas pessoas, tipo... Sabe aquelas pessoas não admiráveis? Ah, já sei que... Você falou isso, eu já sei de quem você tá falando. Cara, na boa, eu acho que esse caminho é muito perigoso. O caminho da idolatria. A idolatrar gente de má índole, gente de mau caráter. Porque no mercado financeiro, as pessoas vêm por causa de dinheiro. E as pessoas acabam ficando deslumbradas com quem alcança o sucesso. Agora, tem o freio moral, né? Alcançar o sucesso a qualquer custo versus alcançar o sucesso por competência, diligência e etc. Uhum. Quando você vai começar a admirar as pessoas que alcançam o sucesso por qualquer custo, eu acho que este é um caminho perigoso. A pessoa pode prejudicar-se e pode prejudicar outras pessoas. Você entende? Você sabe de quem eu estou falando. Não, eu sei de quem você tá falando. Eu gosto da pessoa, mas eu tenho uma preocupação gigante porque ele não vai se dar bem. E eu vou um pouco mais longe que isso. Então eu vou fazer aquele jabá habitual. Atenção. Jabeie. Canal Investidor Cético no YouTube. Se você não se inscrever, você tá fudido. Vai dar uma verruga na ponta do Deixa eu verificar aqui, cara. Peraí se eu tô inscrito, porque eu acompanho, Vou jogar uma maldição. Link vai nascer uma verruga na ponta do Bilal da pessoa. Exato. Tá? Então, assim, por que existe o canal Investidor Cético? Entre outras coisas, porque ao longo da vida, né? As pessoas não são céticas, elas são eu identifiquei, As pessoas não têm pensamento crítico. Eu não estava inscrito, eu acompanho tudo. É saber que eu tô pelo meu então perfil. Caraca, seu pinto vai cair. É que eu entro muito pelo perfil do portal do seu trader. micro Bilal, porque o japonês tem aquela fama, né? Então eu vou ter um Bilal maior. A verruga complementa. Não, agora você vai conquistar, então, né? Mas, enfim, o canal Investidor Cético, ele existe em grande parte por conta disso, porque, assim, tem gente que faz a religião do dinheiro. Sim. Então, assim, a gente vê muito no mercado financeiro aquela coisa de dizer, assim, pessoas que chegarem em determinados lugares, então são ricas, são milionárias, bilionárias. Então, por conta disso, o que o cara fala é lei, é dogma. Então, você fala alguma coisa assim, ó, tal coisa não é legal, não sei o quê. Aí, imediatamente, vem algum idiota e fala assim, mas você é bilionário? Porque tem o cara que o cara que é bilionário, você tá falando diferente de você. Você tem a grana que ele tem, então você tá errado. E isso, quando tem essa conversa, é porque o cara ele embarcou na religião do dinheiro. Ele transformou o dinheiro em divindade. Então ele só ouve o dinheiro. Ele só dá valor pro dinheiro. Né? E lembrando que em diversos momentos a gente testemunhou bilionários falando idiotices sem dimensão. Né? Em diversos momentos já presenciei alguns ídolos pop do mercado brasileiro falando algumas imbecilidades que eu falo, não, peraí, esse cara acabou de dizer um negócio que não tem o mínimo cabimento. Tem que ser igual o Massaro, bilionário e modesto. Eu passa despercebido. Em alguma moeda de algum país não, porque aí, eu devo ser que ele tem não passa despercebido. Mas virtualmente... Você vai na 25 de março, é fácil achar o Massaro. É só olhar pra cima. Você vê um boneco de Olinda passeando ali. Então, mas eu acho esse caminho de idolatrar pessoas de má índole e querer seguir por esse caminho um caminho temerário. E o mercado de hoje em dia, ele é diferente do trading de 20 anos atrás. Quando ninguém sabia o que era um trader, a menos que você convivesse muito próximo, era um mercado de negociações físicas, né? Inclusive, hoje já virou motivo de chacota também, então, né? É um pouco de motivo de chacota, porque existem, inclusive, dois tipos de traders, podemos dizer, né? O cara que tá, como eu disse, o cara que tá de fato operando lá... Esse geralmente é low profile, nem tem... Low profile, total. Então até que os melhores traders que eu nem conheço... Tem Instagram. Não estão nas redes sociais. Tem, mas mostra, sabe, eu jantei com a minha esposa, essas coisas. Né? E tem o segundo cara que surgiu ali, que é o trader de redes sociais. Deslumbrado. Que ele é muito mais voltado pro parecer do que o ser. Lifestyle. É o cara lifestyle. E assim, se você parar pra pensar, eu sou uma instituição. Poxa, cara, quem que eu vou contratar? O cara que tá ali operando da casa dele, vive daquilo, mas, pô, o cara não tem um visual legal, o cara tá cagando pra andar com um carro bonito, o cara não tem a vitrine do sucesso. Embora ele seja o sucesso que todo mundo almeja. E ou você quer aquele cara que tá no final de semana tirando foto numa praia bonita, então, num hotel legal, num restaurante bacana. Se eu quero resultado, tá no Dubai, de Lamborghini. Se eu quero marketing, eu pego o mas o resultado vem do branding que o cara
acaba pregando para os seguidores dele. E tem cara que faz isso muito bem. O cara, ele não é um trader, ele não abre boleto, ele não paga DARF, mas ele atrai seguidores. E eu, como instituição que preciso de fluxo de clientes... aí sim. Aí cara, pra trazer... é muito mais interessante eu contratar otário é mais fácil. o cara que ele parece ser trader do que o cara que é trader. Então, a massa segue o cara que parece ser e que muitas vezes não entende muito bem do que está falando e às vezes está até pregando besteira. Por isso que me contratam, porque eu pareço ser lindo. Aliás, minha mãe dizia, filho, você é praticamente lindo. Eu não sabia se isso era um elogio. Sua mãe era daltônica, o que faltava para ser lindo? Tudo. Então. Não, é que você é lindo. O problema é que você nasceu virado do avesso. O layout é bom, entendeu? Você é lindo o problema é o acabamento. O layout é bom, né? Alto e tal, né? Porra. Minha mãe era diferente. Minha mãe ela sempre dizia assim, eu não acho meus filhos bonitos, eu sou mais realista. Não era aquela mãe que falava assim, nossa, minhas filhas, vocês vão fazer um book. Mãe, eu sou bonito. Você parece um toco de amarrar barco. Manja aquelas mães assim? Então, meus pais já eram mais... Não, eu sou pé no chão. Nossa, olha lá. Fábio José Gonçalves. Grande Fábio, outra grande presença aqui. Você quer fazer? Mestres, comentando sobre aqueles que operam o dinheiro para outros. Olha que interessante. Eu estou estudando faz 5 anos, continuo estudando, investindo em cursos. Separei uma grana que sabia que poderia perder. É verdade, quando ele começou, a gente conversava muito sobre isso. Muitas pessoas falavam que eu iria quebrar, que day trade era para vagabundo, que não gostava de trabalhar. E, de certa forma, né, como eu falei, tem os 2 tipos de trader, para um deles isso é verdade. Hoje eu vivo do mercado, me planejei para a mudança de carreira e hoje os mesmos que riram de mim me pedem para operar o dinheiro deles. Nega, cara. Nega que essa é a tua maior chance de ruína. Esses caras não conhecem o risco que você toma. Esses caras não sabem que se você passar por uma semana apanhando do mercado, você tem ainda margem para poder manobrar. Esses caras, eles acham que você é o guru talentoso que só vai ganhar dinheiro e de vez em quando você vai perder de vez em quando, tudo bem, mas eles não entendem como esse negócio funciona. Nega até a tua última respiração. Mas eu tenho um comentário, inclusive ontem... Ou então eles querem live... que você ensine o que você está fazendo, mas eles querem tipo uma lista de 6 pontos. Eles querem um caminho fácil. Eles querem que você opera para eles, eles querem o teu ganho de trader de renda variável correndo o risco de uma renda fixa. Então, mas tem uma questão... Eu nunca operei dinheiro de terceiro. Inclusive, ontem na live do portal, ele fez esse comentário e eu rebati o comentário dizendo o seguinte... ele é exceção, né? É uma honrosa exceção dentro de uma massa de gente que se dá mal. E aí foi o que eu disse a ele, eu e nós como professores, nós temos responsabilidade com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente gera. Eu jamais vou chegar para um trader e falar assim, não, vai dar certo. Olha, o Fábio lutou, tal. Hoje ele vive, ele ganha bem, ele tira, sei lá, 50 mil reais por mês. Você não pode transformar a exceção em regra. Então, o exemplo é burrice usar a exceção como regra. Exemplo de exceção nunca é um bom exemplo. Não, né? Então, algumas pessoas... Porque é aquela velha fala que eu tenho. O trader é o cara que vive de probabilidade estatística. Só que ele não... e ele acredita nisso, tanto que ele vai querer ser trader. Mas... antes de ser trader, por que ele não olha a probabilidade... Nós falamos isso há 2 podcasts. Por que ele não olha a probabilidade estatística e vê que 99% dá errado? E mais do que isso, começa com uma coisa mais tranquila primeiro. Dá um passinho além e começa a olhar um pouco do perfil daqueles que deram certo, para você tentar entender se você é esse perfil. Cara. Se você tem algum encaixe com isso. Porque cai naquilo que a gente estava conversando agora há pouco, que é a natureza da pessoa, né? Tem gente que nem... antes da gente entrar no ar aqui, a gente estava falando, né? Que as capacidades que algum tem, etc. Né? E eu até comentei aqui que se eu tiver que trocar uma resistência de chuveiro, eu chamo o técnico, porque eu não tenho habilidade nenhuma, manual, para fazer nada. Eu não sei nem como é que eu era músico. Porque, mãe, se eu tiver que andar e mascar chiclete ao mesmo tempo, cara, mas ou eu tropeço, eu mudo a língua. É um tipo de habilidade física diferente. Porque eu tenho uma filha, uma das minhas filhas é muito desastrada. Tanto é que a gente fica fazendo uma piada. Eu sou o cara que quebra as coisas. A gente fala, filhinha, de quem que você vai cuidar quando você ficar velhinha? Ela, eu vou cuidar da mamãe. Aí eu, se fudeu, vai derrubar você da cadeira de rodas. Nossa. Ela não é habilidosa. Mas só para fechar esse assunto, uma coisa interessante. Se você opera para terceiros...
por mais que você seja um trader talentoso, porque eu vi traders talentosos É operarem crime, dinheiro operar de pra terceiro é crime. Não é, até 2 pessoas podia por procuração. Não sei se hoje em dia ainda pode, tá? Não? Não. Mas não antes, pode operar inclusive pela se CVM... você não tiver a certificação. Você podia por procuração. Não sei se hoje ainda pode, mas Você manja disso? eu nunca vi isso dando essa certo. coisa de Da 2 legislação? pessoas eu nunca ouvi falar. Operar não. para terceiros? Não. Sabe? Você podia Na minha por cabeça, procuração você tem antes. que Não ser sei se hoje ainda gestor, pode. né? Tem que ser gestor. Mas jamais faça isso, porque eu já vi muito trader bom fracassar nisso. É uma Nunca vi cagada. isso dar certo. É uma Nunca. cagada, é uma cagada. E eu falei isso para vários caras bons e o cara falou: você vai ver a primeira exceção. E todos, foram os 3, quebraram a cara. Não, eu sei que dá existe certo. operar por procuração, tá? Mas É. eu sempre imagino... Eu não sei, aí... Tem um limite de até 2 pessoas, como Aí eu falei. tenho se que não mudar a declarar minha legislação. ignorância, mas eu sempre imaginei que isso é uma coisa... Tipo assim, você vai operar pra sua mulher, pra alguém da sua família. Era feito não pra é isso. pra fazer isso Foi remuneradamente. por isso que eram até 2 CPFs. E eu tô falando de algo que eu vi uns 15 anos atrás. Então talvez tenha mudado. Mas eu fico... Aí, eu vou de novo, né? Que vida miserável tem o ser que coloca o seu dinheiro nas mãos de outro, acreditando que esse outro desempenhará. Porque se esse outro... Porque Mas os caras fazem isso com mulher. Faz isso com... Tem cara que faz... Vamos lá. Eu coloco o meu dinheiro nas mãos do com Caio filho. Sasaki para ele operar. Eu não sou trader. Eu não sei de drawdown. Eu não sei que perde. Então, na primeira perda, eu ia falar perca, menos perca. menos Na perca. primeira perda, eu vou ficar xingando, eu vou até processar o Sasaki. Né? Ou seja, isso. eu sou a origem do BO e ainda processo o cara. Né? É o Guinuzinho que sonha em ser leão. É isso, cara. Por isso que eu falo, Cara, uma Guinuzinho, burrice. sai da savana, tem leão, tem hiena, tem guepardo. Você vai se fuder aí, meu. Volta pro bando, é mais seguro, não tem nada de errado. É o vagabundo, vou ser polêmico, ó, prepara o corte aí, Danilo. O vagabundo. Como é que é aquele cara que bateu o negócio na mesa lá? Ratinho? Não, era como é que ele chama? O Morghetti, Morghetti, sei lá. O vagabundo não quer estudar, não quer ralar, não quer aprender e quer, opera pra mim. Aguenta. Se o cara perdeu o seu dinheiro, pau no seu popô. Se eu quiser, eu te ensino, mas eu não vou operar pra você. Foi o que eu sempre falei. Deu um corte. Oi? Ratifico o que você relata aqui e acrescento. Ninguém quer calejar a bunda para estudar e viver as dores que se vive no mercado, mantendo a resiliência. A gente nem falou da parte emocional, que acho que é uma das partes mais importantes. Isso que acontece contigo, acontece comigo também. E pior, dizem que por ser aleijado... os caras ainda começam a ver vantagem em ser aleijado. Eu tenho tempo... Caramba, ainda tem essa. Não, tua vida é fácil, você é aleijado. Felipe é um cara que, por condição física, ele calejou a bunda. Você já calejou a sua bunda? Peraí. Deixa eu ver se tem uma casca dura. Não, ainda tá macia. Ainda tá macio. Airbag. Pintou um convite aí. Não, mas você sabe, é múltiplas fontes de renda. A gente tem que se abrir para as possibilidades. Diversificação. Tem que fazer o hedge. Mas vai vender esse seu corpinho de bailarino espanhol, não vai rolar. Tem gosto pra tudo. Nossa, gosto não se discute, né? Não se Lamenta. discute. Hoje em dia tem gosto pra tudo. Quanto vale, por exemplo, Tudo que pinta de novo, pinta na bunda do povo. Muito Eita! bom. Temos um frasista aqui. Quanto vale um Fusca que nunca saiu da garagem e tá com a quilometragem zerada? Um Fusca 73, hipoteticamente. Não sei, cara, mas deve valer uma grana A sua bunda não é arredondada que nem o capô de um Fusca. Sua bunda é meio chatada. Cara, por acaso eu tinha um Fusca, eu não lembro se era 73 ou 72. Aquele verdinho não, o meu era branco. Branco por fora. O verdinho era lindo. Eu fiquei com ódio de você quando você vendeu aquele carro. Então, eu vendi barato, Puta, carro que era lindo, 30 velho. pau. Mas só que tem Fusca de 5 mil reais. Tem que reformar. Então, e eu vendi barato. Todo Aquele mundo seu fala, Fusca cara... tava lindo. Tava. Você chegou a ver o Fusca dele? É bonito. Verde clarinho. Verde, nesse tom mais verde. Não. Esse é um outro Sasaki. É o do André Sasaki. Não, esse para o rolê. Não, o seu. O meu era branco. Mas era bonito também. Tinha interior branco, não era? O interior dele era cinza. Era o banco pijaminha, que os caras chamavam umas listrinhas assim. Era um clássico de época. Mas era bonito. Mas esse Eu era um não outro lembro de Sasaki. nada disso. Não? Me diverti muito, mas aí comecei a ter mais filho, não cabia mais no Fusca, aí eu falei... Esse é aquele que você mandou botar Comprei. teto solar? Eu tenho um Celta. Que é o que chama de ragtop. Eu tenho um Celta, eu chamo de vai chover porque o E Celta o teu
Chevette, o único dono. Aquele eu queria ter comprado. Aquele Chevette foi vendido. Poxa, é né? uma Foi pena. vendido. Aquele eu queria ter comprado pra fazer drift, porque o Chevette tem tração traseira. Então, eu comprei, o cara que veio comprou era pra fazer drift. O cara com uma BMW X3 ele zerada veio estragou. comprar o carro. Mas o teu dava Pagou. dó, porque era o único dono, manual, chave em reserva, aquele Chevette tava impecável, imaculado, impecável. cara. Mas o Celta tá comigo desde zero. É um Celta 2001, pretinho, né? Eu não vendo, não dou, não empresto, não deixo olhar muito. Não deixo tá comigo, eu tenho meu Celta Olha só. preto. E ele tá todo... Uma vez eu tomei um enquadro da polícia. Ele tá tudo filmado, inclusive na frente. Cara, carro de bandido, né, Meu velho? primeiro carro foi um Celta também. Mas eu comprei com uns 25 anos de idade. Porque foi quando eu cheguei, eu falei, ó, tá na hora de comprar. Foi um Fusca branco. Mas Fusca branco. tinha Fusca? É que você comprou, você já tinha o quê? Uns 90 anos de idade quando você comprou o primeiro Fusca? Não. Fusca foi inventado pra guerra, né? É. Pra atender o Adolfinho. E era um Fusca branco 78, 78, 79. Fiz 18 anos, já comprei um carro. Ah, não, eu demorei. Eu falei, não Eu precisa. tive Del Rey. Tive 3 Del Rey. Tá falando que você tem cara de quem tem maréia. Não, Maré. nunca tive. Não, eu vou Aquele dizer, carro que eu acho que eu explode. já falei isso. Eu tenho bancos de maré. Eu Teve comprei o Maréia quando lançou. Uia. Meu ato Carro de coragem. patrão. Eu tenho uma relação com o carro que é um pouco diferente. Eu adorar. O carro é fantástico, apesar das merdas que Então, aconteceram. ele era bom Puta demais carro. pra época. Ele era bom demais pra época. Mas carro, pra mim, assim, eu desprezo desempenho. Eu cago pra desempenho. Tanto que eu tive Del Rey. Del Rey é o carro que quando começava Mais manco pegar de todos. velocidade, vinha um cachorro fazia xixi na roda. Né? É, pra Desempenho zero. mim, a primeira coisa é funcionalidade. Não, carro pra mim, ele tem que ser... Eu sou luxento, eu sou liberiano fresco. Carro pra mim tem que ser bonito por dentro, que é o lado onde eu vou. Né? Não é pra mostrar pros outros. Se os outros quiserem ver carro bonito, é que me pague o carro, aí eles ficam olhando. Né? Então, carro pra mim tem que ser bonito por dentro, tem que ser bastante confortável, macio, suspensão boa, né? Ar-condicionado legal, silencioso. Confortável. Bem Eu olho confortável. a parte funcional, cara. Tem que ser funcional. Eu escolhi o Renegade por causa disso, né? É, tem Jeep muito faz- hater de Renegade. Não, mas a Jeep faz um Mas é um acabamento carro primoroso. super bem acabado, bonito, macio pra caramba. Eu nunca vi carro tão macio dos que eu andei, né? Que nem o Renegade, suspensão boa. Ele é alto, né? Por causa, Alô, Jeep, ó. Alô, Jeep. Vocês têm aqui Eu comprei... influencer. Não, eu comprei por causa do meu pai, né? Porque o meu pai É um carro alto, né? Ele tinha dificuldade de entrar e sair de carro baixo. Eu comprei um carro alto porque o banco fica na altura da bunda, né? Ele não tem ótimo. que abaixar e levantar. Então Meu é mais sogro, fácil meu pra sogro ele. tem uma doblô, pena que tiraram de linha, porque eu pensei seriamente, falei, pô, se tivesse aí, eu acho que eu compraria uma doblô. O carro é enorme de alto, cara, o porta-treco é ali em cima. É o parece carro um que o caminhão. Cebolinha, é o carro que o Cebolinha bateu, né? Eu tô quase Bateu no falando poste pro e doblou. nosso. Eu tô quase falando com o nosso diretor, seu Danilo Rios. Danilo Rios, que está aqui E olhando falar para assim, ó, quando esse negócio terminar, apaga essa porra desse programa e joga fora. Porque a gente falou um monte de coisa útil. Porque aqui. hoje, Não, o hoje Danilo, falamos ele é de tipo- eu não bastante sei o coisa. que O aconteceu, Danilo é a que a gente nossa só falou. Marlene. Ele De fica nos mercado. bastidores. Falamos de Luxo, mercado, de ele é trader, de nossa Xuxa. mindset. Poxa, Não, falamos de muita falamos coisa de bastante útil. coisa boa. Falamos da sua bunda, que também é uma coisa boa. A gente não falou do quê? Não, isso eu a gente tem uns balanços de admito. empresas saindo hoje, né? Hoje é Meta, que sai Meta. Hoje... Eu sei que amanhã é Amazon e Apple. A gente tem teve Gerdau ADP. esse Parece mês, um Gerdau- papo de 3 velhos desocupados na praça, assim. Mas nós somos 3 vezes. Por quê? Porque nós já estamos com a vida ganha, entendeu? É mais ou menos Então, isso. A gente só não tá na praça. A gente só não está na praça. A gente tá num lugar mais confortável, que tem ar-condicionado, Danilo, tem eu queria água. providenciar depois do próximo podcast um dominó pra gente ficar... Não, praça, né? Bota uma árvore aqui. Cara, alguém Não, pode vamos fazer falar o pra gente seguinte. quanto que veio o ADP? Inclusive, o dado de emprego importante que saiu aí no meio do nosso papo, né? O Felipe falou que eu sou a famosa bunda de aspirina, reta, branca e com risco no... Eu solicito formalmente permissão pro F-Trader pra usar essa frase no futuro. Felipe, bunda de aspirina. Bunda de aspirina. Bunda de aspirina. Patentei. Precisamos trazer o Felipe. Toda vez eu falo que é bom trazer Não, se o Becker vai fazer merchan do Renegade, o Felipe podia fazer merchan da Bayer. Então, ó, se alguém da Bayer estiver ouvindo aí... É carro de São Paulino, né? Renegade. Bom, é com você. Aí E, se ó, ofendeu os cuidado caras. com a São Os caras Paulino tão- vão ficar bravos. Mas os caras 2-1 tão acostumados. ontem em cima do Náutico. É. Cuidado com as coisas que você fala, porque isso dá cadeia. E se você for cadeia, aí você vai ser feliz pra sempre. Não é?
Se for pra lá... Cara, tive um amigo meu que foi violentado na cadeia e ele precisou fazer cirurgia plástica, velho. Pra tirar o sorriso do rosto dele. não desmanchava o Cara, sorriso. era pra gente mudar o assunto pro mercado, a gente Danilo, só é pirou melhor falando apagar esse programa. Né? Tá difícil. Não, mas mas você que acompanha a gente, tá? Nem todo dia é assim. Você pode entrar ao vivo às 9h30 da manhã, que todo dia vai ter alguém fazendo uma live sobre o mercado e tratando isso de maneira séria. Inclusive compartilhando tela, mostrando gráficos com estudos e coisas do tipo. E por falar em gráficos, o que vocês estão achando desse mercado? É uma semana importante, né? A gente tem payroll, inclusive, na sexta-feira. Não, você viu quantos dias o Ibov vem subindo simultaneamente, consecutivamente. Quer dizer, Inclusive- o mercado tá bem esticadão, não é comum. Fundos tá? imobiliários também estão subindo. Então, A mas o que perspectiva eu- de baixa de taxa de juros. olhando de um ponto de vista global, onde eu me posicionaria como um investidor nesse momento? ETFs de emergentes, cara. Porque isso não é não é uma coisa só do Brasil. Vários outros emergentes estão se beneficiando desse momento que os grandes estão tenho caindo uma fala no tapa polêmica aqui. entre eles. E vai bater de frente com o André Massaro. Uia, vamos lá. Eu Quero ver. adoro. Porrada! Massaro. Olha o Becker, velho. O Becker tá com 50 de braço frio, levantando Aqui, ali, ó. trabalhando a academia. Tá tipo o Mestre Kami naquela parte que ele Eu fica tô Mestre gigante. Essa coisa de forte. ter que vender o corpo não é fácil mesmo. Não, né? é assim. Vamos lá. Vou ser polêmico. Atenção. O mercado tá comprador. Aproveita. Danilo Rios, corte. Vou ser polêmico. Eu sou contra ETF. Uia! Calma. Foda-se. Mas ETF funciona para a obrigado. maioria das pessoas. Eu também te amo. Coraçãozinho. Sabe por quê? Porque o ETF, se você abrir um ETF, o que tem lá dentro? Um monte de ativos legais e um monte de bosta. Concorda? Sim ou não? Você quer, Pega um ETF. Não, Eu calma. discordo. você quer uma resposta Eu discordo. técnica? Então, então vamos Cara, lá. quais são, Bova quais são os ETFs mais famosos do Bova mundo? Os 11. MSCIs, né? Que foram feitos tô pelos falando caras aqui do Morgan Brasil. Stanley. Tô falando do Brasil. Ah, não, Brasil é 1% do mundo, talvez menos. Mas Eu a tô gente falando mora de... aqui, né, velho? Putz, mas hoje fronteira, cara, você pode operar lá fora com a maior facilidade. A plataforma que a gente usa no dia a dia ali para olhar mercado internacional. Eu não vou falar Você minha pega, opinião sobre isso, mas cara, ok. Os ETFs do Morgan mas ok, Stanley são que os sejam caras mais coisas- crânio do que mundo que sejam estão coisas montando. Caras boas. melhores que eu, inclusive. Ok, que Prefiro sejam- confiar neles. Ele não me deixa falar. Que sejam coisas boas. Eu Aham. estou... Cai no mesmo problema do trader que pede, do cara que pede pro trader para ele. Eu tenho um cara tomando decisões de investimento que não sou eu, e ele me cobra para isso. Então, assim, por que Uma taxa baixa, por né? que a gente compra um fundo, filosoficamente, por que a gente compra um fundo? Eu gosto de comprar fundos que lá dentro tenham coisas que eu, como pessoa física, eu não consigo comprar. Aceito o fundo imobiliário porque eu não consigo comprar um prédio na Faria Lima. Agora, um fundo que tem Itaú, Vale, Petrobras, eu consigo comprar as minhas próprias ações. Por que eu vou comprar o fundo? E outra, a alocação de dividendos que eles fazem não é a alocação que eu faria. Então, eu acho que ETF é coisa de vagabundo. Vagabundo! Mas, cara, por que você contrata uma diarista para limpar a tua casa, sendo que você provavelmente sabe limpar a tua casa? Você está terceirizando um trabalho Então, que você poderia fazer. Vantagem O comparativa. ETF, na minha visão, o ETF é para pessoa que não quer se dar o trabalho. Então ele faz uma carteirinha de ETF, bota lá e vai fazer outra vou deixar coisa. vocês E falar com aí, depois certeza eu vou você vai fazer minha encontrar um defesa. Ele tá ETF ficando com o teu vermelho aqui, perfil. Tem ETF com perfil. Eu vou mas- botar na bunda desse Mas barbudo aí. vai botar a bunda Ai, do para, velho. para. Bota na do velho. Já tá velho mesmo, peidando. Cara, tanto faz, velho. Vai, diga, Tá. diga. Um dia... Massacre-me, bate na minha cara. Me chama de lagartixa e me joga na Tá. parede. Um dia eu vou realizar um grande sonho. Eu vou contratar o Becker para ser meu estagiário na Smart Invest. Caraca. Aí ele vai aprender os 30 mil reais por mês. É bom, porque se ele quantitativos, as precisar- ferramentas. Se precisar ir no banco, ele não paga a condução, pega a fila preferencial. Não, a gente cumpre a nossa cota. Vai comprar gelatina em pó, né? O Becker, ele enquadra a gente em 2 cotas de diversidade, né? Mas- Duas não, também Como não assim, precisa esculachar. velho e viado. né? É. Bom, Deficiente já também? já que você mesmo falou, tudo bem. E deficiente. Mas enfim, Não tem cabelo. ali... Eu tenho deficiência, mas é genital. É mega. Ali você vai ter oportunidade de, usando as ferramentas, o cacete, você vai fazer o seguinte: você vai pegar uma carteira que você vai montar com ações completamente aleatórias do índice. Pronto, carteira tá aqui. O que mais?
Ou você vai poder pegar, por exemplo, uma ferramenta, tipo uma economática da vida, você vai filtrar as ações com os critérios que você quer. Então você vai falar, só quero ação que seja lucrativa, eu só quero ação que tenha crescimento, blá, 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 blá. Usa o critério que você quiser. Aí você vai montar uma carteira só com essas ações selecionadas e aí você vai ver o que vai acontecer. Este critério, ele é uma foto ou ele é um histórico de consistência? Se for uma foto, não quer dizer nada. Pode ser. Porque a empresa dei lucro. O cara vendeu uma fazenda, deu lucro. Há 10 anos atrás ele era um bosta. O critério é o que você quiser, porque se você quiser fazer um critério de anos para trás... Isso é pleonasmo. Tá? Tudo bem. Se você quiser fazer um critério que seja, vai... Fala, eu quero pegar empresas que foram lucrativas nos últimos 5 anos, hipoteticamente. Dá para fazer isso. Você tem meios de fazer essa filtragem. Tá? Você filtra o que você quiser. Qualquer fator que você quiser. Aí você vai, pega aquelas ações filtradas, pode filtrar por análise técnica, aquelas coisas, eu quero só acima da média de 200. E aí você pega uma carteira de ações aleatória e você vai ver o que vai acontecer. Então, mas caímos, ainda estamos na seara, né, que não vende presunto, mas na seara do cara que eu não quero fazer porra nenhuma, vou terceirizar as decisões de investimento. Se der merda, eu não vou poder reclamar, porque eu terceirizei a decisão de investimento. Não, e tem terceirização, que é que a pessoa tá fazendo um trabalho decente. Tem muito ETF que ele não vai falar assim, ó, eu vou pegar o BOVA 11 e vou colocar aqui. Não, ele vai falar, putz, tem muita coisa dentro do BOVA 11 que não é boa. Então eu vou selecionar. Você é obrigado a operar vendido nas ações que você não quer. Ele seleciona por critérios, inclusive, do ponto de vista fundamentalista, quais empresas brasileiras e que às vezes nem estão dentro do índice, tão legais para estar dentro desse meu Mas ETF. o ponto é esse. Intuitivamente, investidor cético, cuidado com a intuição. Intuitivamente, isso faz todo sentido. Sim. Tá? A pessoa fala assim, olha, eu vou tirar as empresas ruins, as empresas que dão prejuízo, vai melhorar. E o que eu estou falando é o seguinte, se eu te der as ferramentas para você fazer aquilo que você está falando e você fizer, você vai ver que muitas vezes não vai melhorar. Não. Piora. Não. Eu já fiz esse teste 1 milhão de vezes. Aquela A coisa Random Walk on Wall Street, você leu esse livro? Eu não li, mas eu sei o que ele fala. Essa história, né? Já foi o mercado eficiente. Mas eu já fiz esse teste. Eu vou dar um exemplo, assim, real, coisa real. Sim. Quando eu estava lá no começo fazendo os testes das carteiras, que até então eram CDI, agora era Smart Invest, eu resolvi fazer uma coisa intuitiva. Falei, porra, todo mundo fala, vamos pegar empresas de bons fundamentos e vamos também pegar que esteja em tendência de alta. Então botei uma série de filtro, média de 200 do cacete. Piorou, cara. Tá? Então, o resultado foi desastroso. Então, muitas vezes, essa intuição, essa coisa do cara que fala, não, eu vou comprar boas empresas, eu não quero ETF porque eu quero tirar os lixos. O lixo, muitas vezes, é o que faz ter o desempenho. Ele dá um equilíbrio. Então, mas aí, veja, nesse caso, a métrica é, eu quero botar 10 e transformar em 100. A minha métrica é outra. Eu quero ficar sócio de boas empresas para que eu viva do lucro dessas empresas. É outro rolê. Mas ainda assim, você faz o teste... Fábio José Gonçalves, eu não sou radical. Radical significa raiz. Você quer dizer que eu sou extremado. Olha, eu não tenho vocabulário para julgar esse nível como é que você melhora? Pegando o gancho daquele livro que você leu, por que é bom você ler? Leia romance, Dostoiévski, esses caras todos, né? Tolstói, enfim. Porque a capacidade, a habilidade de um escritor é colocar sentimentos e subjetividades em palavras. E quando você as vê, você aprende como colocar o que você está sentindo ou pensando em palavras, que foi o que aconteceu quando você leu aquele livro, né? Então, ler significa aumentar o repertório, aumentar a sua capacidade de se comunicar e a capacidade de se entender, porque você aprende a colocar em palavras aquilo que você está sentindo. Não só ler, como se expressar, né? Eu sou um espetáculo, porra. Se alguém aqui, ou alguém que estiver nos ouvindo, conseguir ter um desempenho melhor usando essas intuições, assim, boas empresas lucrativas, o cacete... Manda o currículo aí, rh@smartbot.com, eu boto para trabalhar lá dentro comigo, tá? Esse é um ponto. Mas o que você disse faz bastante sentido. Eu tenho robôs que, olhando ele individualmente, ele não é bom, mas dentro de um portfólio de robôs ele tem um papel importante
porque ele basicamente ele traz estabilidade para a curva de capital. E trazendo estabilidade para a curva de capital, ele reduz o drawdown. Reduzindo o drawdown, ele reduz a necessidade de muito capital naquele portfólio. A ação lixo, muitas vezes, ela é a ação que performa bem. Porque ela pode estar no menos 10, ela vai pro menos 5. Cara, continua sendo um lixo, mas é um puta de um desempenho. Como o Casas Bahia, né, que subiu aí. É igual aquele jogador de futebol que ele não brilha no time, ele não é o atacante brilhante, ele não é o goleiro que faz defesas incríveis, mas ele traz um equilíbrio bom, ele é um bom volante. Ele fica atrapalhando os outros. Você tira os lixos do índice, o índice não melhora. Aí fala, mas reduz a volatilidade. Reduz o cacete que reduz. Vai lá, faz os testes. Né? Bota lá dentro, você vai ver. Você está discutindo com evidência, não é com intuição. Esse que é o ponto. Segundo ponto. Eu esqueci de fazer o ritual da gratidão. Então, assim, eu quero agradecer a todos que pensam diferente de mim. A todos que estarão comprando quando eu estiver vendendo e vendendo quando eu estiver comprando. Becker, odeie ETFs. Continua odiando os ETFs. Então, mas a gente não é... Nós não somos opostos, nós somos diferentes. Você é um trader, eu sou um investidor. Vocês são descorrelacionados. Eu sou trader não, tudo que você está me dizendo aí é trader. Trader, vamos lá, em inglês. O que significa trader em inglês? Comerciante. O comerciante compra... Eu sempre dou exemplo usando esse celular Motorola que está 3 anos comigo. Eu compro isso aqui por 800 e eu quero vender por 1.200. Eu não quero ficar com esse cara. O investidor é o cara que compra galinha para viver da venda dos ovos. Ele pode vender o ovo que for. A galinha está lá produzindo. Vamos pegar o estudo mais famoso de mercado, de performance de gestores ativos. O cara que fez o estudo está milionário, sim ou não? Aí é o Becker das massas. A religião do dinheiro. Tá? É o Becker das massas. Vamos pegar o estudo mais famoso do mercado, que é o SPIVA, o Standard & Poor's Indices versus Active, que mede a performance dos gestores ativos no mundo todo. SPIVA, eu daria o nome do meu filho para esse. Né? SPIVA, bonito. Que tem vários mercados, inclusive no mercado brasileiro. Um verbo, né? Puta, o cara espiva. O SPIVA, ele é consistente com outros estudos similares. Então tem estudo da Morningstar, tem estudo que é do próprio BIS, né, do Banco Internacional de Compensações, que mede o desempenho de gestores ativos. Tá? Então, o que o SPIVA diz? Em vários mercados do mundo, que em longos prazos de aproximadamente 10 anos, a quantidade de investidores que perdem dos seus índices de referência, benchmark, ou seja, ETF, é em torno de 80%. Acima de 10 anos, em alguns mercados, pode chegar a 90%. Então, o investidor, no sentido de cara que de longo prazo, o cara que não é trader, esse cara, a melhor coisa do ponto de vista, sim, estamos falando aqui de estatística, tá? A melhor coisa que esse cara faz para si é se entupir de ETF e esquecer mercado. Esquecer qualquer tipo de stock picking. Discordo. E agora, essa é a coisa. Discordo. Mostre dados. De traders. Discordo. Dados. Não. Quero ver. Opinião não. Opinião é que nem bunda. Todo mundo tem, não vale nada e alguns gostam de dar por aí. E a sua agora é uma aspirina. Então, dados. A sua bunda agora opiniões é uma aspirina. Só um adendo rápido em relação ao SPIVA, né? Foi com relação a ele que os caras pegaram... Na década de 70, os macacos arremessando dardo numa folha de jornal do Wall Street Journal para construir uma carteira de ações e essa carteira ela performou melhor do que a maior parte dos gestores consagrados, inclusive de Wall Street. Detalhe importante para os nossos espectadores. Antes que alguém venha dizer assim, porra, mas você faz carteira na Smart Invest, como é que você vem aqui fazer defesa de ETF? Se a Smart Invest não fosse uma casa de análise, fosse uma gestora, o que um dia talvez ela seja, as carteiras que estão lá seriam ETFs Smart Beta. Alguém aqui sabe o que é Smart Beta? Quem sabe, põe aí nos comentários. E quem responder direito vai ganhar um bônus de desconto para assinar. É uma menina que se chama Roberta e ela é bastante esperta. Smart Invest. Desculpa. Ganhou desconto. Esse é o Becker das massas. Quem acertar ganha um cupom de desconto para assinar a Smart Invest. O Felipe dizendo que o trader intuitivo ele é circunspecto. Eu não sei se ele é circunspecto. Os caras estão com vocabulário... Assaz atribulado. A tribulação mental ele tem. É, mental. Agora, pega, por exemplo, um cara como Luciano Hang, velho da Van. Tá. Sim, ele é um empresário, mas como ele é empresário, ele é um trader ou um investidor?
Eu queria entender empreendedor. o contexto da pergunta, porque pode ter múltiplas respostas. Veja, o cara montou uma loja. Ele não fica a todo momento olhando quanto vale a loja dele. Ele monta a loja dele para viver do lucro. Ele está se lixando. Ele quer montar aquela loja pelo menor preço possível, mas depois que está montada, ela é o gerador da riqueza dele. Fazendo um paralelo, o investidor, ele usa o mercado de ações para poder... Porque assim, eu dou sempre esse exemplo. Tem uma padaria perto da minha casa chamada Vitória Régia, ali perto do Aramaçã, né? Puta padaria. Eu queria ser sócio daquela padaria. Os caras ganham dinheiro pra caramba. Sabe, tipo... Galinha dos Pães, aquelas padarias chique. É nessa picadilha, falou a Zona Leste. É nesse naipe, meu. E aí, eu chego pro cara e falo, eu queria ser sócio. O cara dá risada. Eu falo, sai daqui, ó, pega o seu pãozinho e vai embora. Tô com a minha galinha dos ovos de ouro, porque eu vou dividir ela Mas eu consigo ser sócio da VEG, porra, que é muito maior do que aquela padaria. Então, o que me possibilita ser sócio da VEG é o mercado de ações. É o único jeito que eu tenho de ser sócio de um grande empreendimento e ter gente altamente capacitada para trabalhar para mim. Então, eu quero ser sócio... E tem, inclusive, alguém preocupado em gerir aquilo de maneira decente. Mas não é você. Eu quero ser sócio da VEG pelo menor preço possível, porque quanto mais barato eu consigo... É o meu ticket de entrada... mais sócio eu fico, maior o meu percentual de participação naquele empreendimento. Ainda que seja 0,32001%. Né? Mas, então, eu compro uma empresa, eu não compro ações. Como investidor. Todo mundo sabe que eu faço swing trading, mas eu estou falando como investidor. Essa é a minha visão. Eu compro uma empresa, eu fico sócio dessa empresa e eu quero viver da renda que essa empresa produz. Ah, mas o dividendo discute... Cara... O dividendo desconta da ação? Sim. Mas é uma demonstração com dados matemática de que cotação segue lucro. Tudo bem? Sim. Concorda? Sim. Porque se a empresa tem Mas qual é o teu problema de terceirizar esse trabalho, esse garimpo? Porque para mim o ETF faz isso. Então, eu terceirizo esse serviço de garimpo. O ETF, ele não tem a vida que eu tenho, as necessidades que eu tenho, a cabeça que eu tenho e a visão que eu tenho. Então... ele vai tomar decisões... E quem garante que isso é o melhor? Eu não tomaria. Então, mas acontece o seguinte... Quem garante que esse cara, de repente, não faz o serviço melhor que o seu? A questão do ETF é assim, fazer seleção dá trabalho. Você vai entender o que eu estou falando. Homeschooling. Por que as pessoas optam por homeschooling? Porque elas entendem que elas serão capazes de dar para os seus filhos uma educação melhor do que aquela que tem na rede privada. Então, ele assume a autoria... Ou pública, né? Se ele... ou pública. Se ele terceirizar isso para alguém, ele não vai poder reclamar, porque ele está terceirizando. O cara vai fazer qualquer merda, ele não vai reclamar. Então, nesse mesmo espírito, eu acho que a pessoa que... Principalmente nós somos do mercado financeiro. Se eu fosse um arquiteto e falar, foda-se o mercado financeiro, beleza. ETF para todo mundo. Né? O Arthur Vieira de Moraes, lá dos fundos imobiliários, ele é o cara que... O Giacomo, o Diniz, que você conhece, amigo nosso. Mas mesmo sendo no mercado, eu acho válido terceirizar, porque não dá para viver tudo. Eu não consigo olhar opções, ficar garimpando carteiras e fazer day trade. É para você... E não dá, não dá. Eu comprei Banco do Brasil. Quando que eu vou vender Banco do Brasil? Eu não vou vender Banco do Brasil. Aí você vai ficar ruim. Vai ficar ruim. Eu tô tendo uma certa dificuldade de entender por que vocês estão associando ETF com terceirizar. É o oposto de terceirizar. É terceirizar. É uma pessoa que construiu uma carteira para você. Não, mas é uma carteira objetiva, que ela tem como objetivo representar o mercado, quer dizer, não é representar um nicho. Tem ETF que vai selecionar somente empresas... empresas de países emergentes. Sim. ETF somente de tecnologia. ETF focado só em Ásia. ETF focado só, sei lá, em mercado americano. Mas você não tem o stock picking. Então, assim, stock picking dá trabalho de fazer, seleção de ação dá trabalho. Mas tem ETF que muda a composição. Por conta dos índices. Tá? Mesmo que você crie um índice sintético. Aí vem aquela história. Carteiras da Smart Invest, que hoje não são ETFs, um dia talvez serão. Sim. Roda a cada 3 meses. Ibov roda a cada 6. Então, mas tem ETF intervalo. Assim. Tem ETF tá? Assim. Mas o ponto é assim, stock picking envolve trabalho e a maioria dos investidores vai acabar tendo um desempenho pior, quer dizer, então acaba tendo um trabalho à toa e um desempenho pior. Quer dizer, então para boa parte dos investidores o ETF acaba sendo uma coisa vantajosa. Quer dizer, esse que é o ponto. Eu acredito nisso. Agora sim,
o cara que ele tá pensando em retorno absoluto, no sentido assim, de que ele não tá... ele tá ignorando qualquer comparação com qualquer tipo de benchmark, o cara pode ir nessa lógica aí que você falou, do tipo assim, olha, eu vou comprar ações que pagam dividendo porque eu estou interessado naquele dividendo. Eu não estou interessado em quanto que é a porcentagem, quanto que eu estou tendo dinheiro. Eu não quero saber se eu estou deixando dinheiro na mesa e ganhando menos do que eu poderia. Eu quero R$5.000 por mês. Tudo bem. É uma forma de abordar. Sim, tá? é um dos muitos jeitos de abordar. Exato. Mas aí você está abandonando o benchmark e conscientemente você está falando, eu não estou ganhando tanto quanto eu poderia estar no mercado, mas eu estou administrando meu caixa dentro de um parâmetro de previsibilidade. É outra coisa, tá? Não é isso que a maioria dos investidores busca quando principalmente está em fase de formação de patrimônio. Né? Eu não tô essa celeuma toda, eu não tô cagando regra. Eu tô dizendo que eu não gosto de ETF. Não, tudo tranquilo. Eu não gosto de você. Não é assim. Mas eu não estou fazendo esse tipo de defesa. Eu estou tentando apresentar evidências mostrando, né, que a gente tem a dificuldade de bater o ETF. Quer dizer, eu não só estou trazendo evidência das pesquisas reconhecidas de mercado, como do Spiva, né? Como eu estou aqui fazendo o meu testemunho como um cara que monta carteira, de que você conseguir um desempenho fazendo esse stock picking é difícil pra cacete. Muito difícil. E que a intuição... Tanto que a maioria não bate o índice de referência. Exato. E que a intuição, que todas essas coisas que são intuitivas, que a gente ouve falar... Então o cara fala assim, tem que comprar boas empresas. O que é boa empresa? A empresa com PL baixa, a empresa com dividend alto. Tem essa questão. Então assim, me dá meia dúzia de métricas. O que é boa empresa? Empresa que dá lucro. Exato. Consistentemente. Tá, então beleza. Boa empresa é a empresa que dá lucro. Então vamos filtrar as empresas que dão lucro. O que você quer filtrar? Quer filtrar nos últimos 10 anos? Empresa que vamos pegar todas que deram. Aí faz a carteira, bota no otimizador de carteira, aí... compara com outro que fez o mesmo algoritmo de otimização de carteira, só que jogando tudo aleatório lá. Aí você vai ver o que vai acontecer. Você vai ver se realmente você vai ter uma vantagem. Por exemplo, o cara assim... então o cara vai botar lá... Não estou dizendo que essa empresa eu nem conheço. Não, o que a gente está falando é uma treta. E é por isso que a gente valoriza o trabalho de um bom analista. É por isso que eu assino, inclusive, o trabalho. Não, estamos discutindo só... Você não está desvalorizando. Sexo dos anjos é por isso que a gente valoriza. É por isso que eu prefiro, por exemplo... assinar um serviço do Massaro do que eu mesmo ficar lá, tipo... Eu só sei aquela coisa assim, qual que é a melhor coisa do mundo? Sexo. Porque sexo, até quando é ruim, ainda assim é bom. Desculpa, eu tô um pouco, já passei da idade. O que é sexo mesmo? É aquele negócio que tá escrito na carteira de identidade. Se é homem, menino ou menina. A segunda melhor coisa do mundo é o sorvete de menta com chips de chocolate. Na sua opinião, né? Há controvérsias. A terceira é o ETF. Aquilo tem gosto de maçaneta de quarto de puteiro. A put de ETF. É horrível. Tá empatado. ETF e a put de ETF. Aí é que você tá indo num nível de sofisticação que a maioria das pessoas já não... Não, senhor. Não, senhor. Put de ETF. Put de ETF é para mais fácil que frequentam o portal do trader e têm acesso a curso de opções de altíssima qualidade. São pessoas distintas, como a gente pode ver. O Gerson Martorelli acabou de cantar WDO, 5 minutos, fechou fora, fechou dentro. É isso, cara. Olha o louco, né? O F-Trader acabou de ganhar um desconto para assinar Smart Invest, então procura a dona Priscila, procura o seu Danilo e reivindique seu prêmio. Isso aí. Você tem que avisar a dona Priscila. Dona Priscila... resolve as paradas aí. Nosso diretor... Oh, très bien. Bom dia. Chegou tarde, hein, tio? Tá na área também, olha só. Aí, maluco, tá tirando no bagulho, velho? O Spiva Brasil, que o Massaro falou, 80% dos fundos perdem. 80% dos fundos perdem. Não, tá aí uma coisa que eu não faço. Eu não coloco dinheiro em fundo. O Danilo está confirmando. Spiva Brasil foi a última edição. Você pegou isso no chat GPT ou você foi ver? Tô olhando no site do Spiva mesmo. É a edição do ano passado, 24, já saiu? 10 anos completo. Isso eu não faço, eu não coloco dinheiro em fundo. É porque eles têm eles olham 10 anos para trás, mas esse é de 2024. ETF é um fundo com liquidez diária. Eu posso pular fora quando Danilo eu quiser. confirmando, última edição do Spiva brasileiro, 80% dos gestores ativos, Você tem fundo imobiliário? Fundo tem carência. Não, porque eu tenho imóveis.
Ah, é verdade. E eu rendo melhor que fundo imobiliário com os meus imóveis. É verdade. Então, não vejo sentido diversificar nesse sentido. O fundo imobiliário ainda tem aquele pequeno entrave que você tem que reaplicar uma parte dos dividendos, senão você perde para inflação. Não, é sensacional. Eu só tenho uma coisa, eu vou falar um da... negócio pro Danilo aqui, ó. Esse japonês, esse barbudo, esses caras não sabem porra nenhuma, tá? Então pode substituir, abre aí o RH, @descorrelacionados. Qual é o nosso asset, o nosso edge? A gente é lindo e ele é feio. Pronto. Então põe aí o anúncio na Cato para buscar 2 novos apresentadores. Eu tenho um superpoder. Eu tenho uma também, mas ela é esquerdista. Ah, mas é filho também, né? Não tem problema. Eu devia ter usado camisinha. Mas ok. E aí são 10 e 40. Cara, você já chegou no final, Treviland, mas seja muito... O programa It's Overing, ou seja, está acabando. Está acabando. Desculpe. É isso. Mas você que está acompanhando a gente, não se esqueça, se você ainda não se cadastrou no portal do Trader, além do papo nesse chat, além das lives diárias, você tem acesso a uma série de cursos gratuitos, né? E por que não falar também no nosso blog? Faz tempo que a gente não escreve pro blog, mas tem ali artigos dignos de um Google acadêmico. Finos e selecionados. E os cursos. Já saiu o nosso curso de investimento global, Danilo? Tá para sair. Tá gravado. Tá pra sair. Você notou aqui que houve uma ligeira cobrança aqui. Não, era uma consulta mesmo. Era uma consulta. Aqui ele esteve mal semana passada. Ele esteve dodói. As últimas 2 semanas foi cruel, porque teve um que pegou dengue, aí um gestor do meu Airbnb pegou dengue, aí o Danilo também ficou mal. Eu me disparou a herpes zoster. Fiquei dodói. Herpes zoster. Zoster é aquela marca de liquidificador. Todo mundo fica doente aqui. Eu não vou mais participar disso. Você é hipocondríaco? Eu não. Então, foda-se, fica doente. Sua saúde tá boa. Eu tive no coworking lá uns 2 semanas atrás. Todo mundo tossindo. Parecia uma orquestra sinfônica de tosse. Parecia uma sala de espera do SUS. Eu falei, caramba, Parecia que tava no postinho do acho SUS. que eu vou ser dragado pra dentro dessa... Eu não sou hipocondríaco, mas eu não gosto de ficar compartilhando meus germes por aí. Meus pets. Não, eu gosto. Eu adoro a sua bom, definição de andar de avião. É bom porque fortalece. A sua definição Puta, de andar eu de tenho avião. mais de uma. Qual que é? Aquela do tubo, um cilíndrico. Ficar respirando o peido dos outros ali. Dentro de um tubo, cilíndrico selado. Faz sentido. É horrível. horrível. Eu nunca mais andei de avião depois que ele falou isso. Você leva a sua bolsinha de oxigênio. Vou levar a minha... Não, aí... É bom de ser velho, porque aí você chega com aquele cilindrinho ali. Não, o pior é assim, pra pessoas da nossa idade, andar de avião é frustrante, porque e o Becker, a gente é aqueles caras que a gente via na infância, aqueles anúncios na TV de companhia aérea, né? Que era aeromoça. Aeromoça. Né? Você era bem tratado, né? Eu andava de American Airlines, aí é a aeroveia. Mas você tem um problema adicional que é caber. Exatamente. Caber no avião. A dimensão. Você tem que pagar para poder ir na saída de emergência. Tem que pagar, isso é verdade. Você não cabe. Não, eu vou viajar agora no final do mês. É caro pra cacete, né? Quer dizer, voo de longa distância. Você comprou a saída de emergência? Não, eu compro na hora. E que é uma merda, porque você não pode deixar a mochila embaixo. É horrível. Eu compro na hora. Não, e o pior é que assim, eu vou naquele lugar que fica do lado do banheiro, né? Então fica aquela puta reunião na minha frente, um bando de gente falando muito de merda. Ou você vai na frente? Não, eu vou no meio do avião onde tem a gallery internacional ali, tem o né? banheiro o no meio. banheiro. Cara, mas nesse caso é só tomar um Rivotril e capotar a viagem inteira. Puta, pra mim não funciona. Pra mim também não. Eu tomei e não funcionou. Fiquei acordado, assisti uns 4 filmes. Sei lá, Tá de voo pra receita pra comprar Itália. Rivotril. Eu não consigo. No Brasil você não precisa de muita receita para as coisas em geral, né? Mas enfim, não deu certo. E eu conheci muitas outras pessoas que tomaram e não deu certo e não dormi durante o voo. Avião é uma experiência horrível. Não, você é gado. Hoje você é gado. Você vai naquele negócio... Eu sou da época, você também é da época que avião tinha espaço. Que o talher... Na época em que os talheres eram de metal. Lembra disso? Não, a primeira viagem internacional que eu fiz foi em 1990... que eu fui pra Inglaterra, eu fui no 747 da Varig, ainda tinha. Visitar a vovó? No meio do avião, assim, sem nenhum problema. Eu já era desse tamanho, tá? Eu conseguia ficar normal, não batia o joelho na cadeira da frente, tudo isso. Hoje é impossível, tem que pagar para ir na porra da saída de emergência. Não sei, eu cresci pegando metrô lotado, busão lotado, horas de viagem para você é pequeno, São Paulo. Cara. Você cresceu pegando metrô? Cara... O metrô foi inventado depois que eu era velho já.
Então, assim, é uma fila de espera. Eu não me esquento muito a cabeça com isso, Ah, não. eu não aguento avião, não. Vai, chega dessa porra. Só aquela cadeira que você vai lá, vai deitar a cadeira e assim, você aperta o botão. Estão falando muita Corta o merda. programa, já. né? Já fica bom o assunto aqui. Então, falando de estamos metrô. chegando ao fim de mais um episódio de Descorrelacionado. É que o papo tava bom, galera. Desculpem aí, gente. Mas vocês também participam do papo, então eu sei que vocês também gostam. Pior que é. Um ótimo feriado para todos vocês. Descansem. Quem gosta de operar mercado brasileiro, lembra que sexta-feira tudo abre de novo. Quem gosta de operar mercado internacional, lembra que esse feriado nem existe lá fora. Então você pode seguir a sua vida normalmente. Semana que vem estaremos de volta às 9h30 da manhã, conversando sobre assuntos descorrelacionados, mas de alguma maneira correlacionado com o mercado. Então fica com a gente se vê. Abraço. Valeu.